Um dos sinais de esfriamento em qualquer atividade e relacionamento é a diminuição de qualidade no serviço. Podemos dar algumas ilustrações. No campo dos esportes, por exemplo, algumas vezes nós notamos um jogador de futebol, por exemplo, que surge, ele está começando a carreira, e dá para notar o esforço desse jogador em campo, a maneira como ele corre, como ele disputa todas as bolas e tenta ganhar e fazer o melhor. Com o passar do tempo, daqui a pouco aquele jogador já não tem mais a mesma vibração, aquele mesmo entusiasmo. Ele não joga mais com o mesmo vigor. Tanto faz se o time ganhar, empatar ou perder. E quando se vai atrás da razão, aquele jogador perdeu a motivação. Isso pode acontecer com um jogador e algumas vezes até com um time todo. Ele se desencantou com o técnico, ou com a diretoria, ou com o clube, e algumas vezes até com o próprio esporte. No campo do trabalho, por exemplo, um funcionário é contratado, ele inicia ali no emprego e ele chega na hora, muitas vezes antes da hora, e ele está disposto a fazer tudo, a ficar depois do horário e assim por diante. Com o passar do tempo, talvez ele não se sinta tão valorizado, ele começa a perceber que outros funcionários não agem com a mesma atitude, e aí ele começa a perder o encanto pelo trabalho, e ele começa a não fazer o serviço com tanto entusiasmo mais. No campo dos relacionamentos mesmo, o relacionamento, por exemplo, de casamento, eu me lembro de observar alguns casais de namorados no seminário, e um episódio que ficou na minha mente, né? Havia o costume que quando começavam a namorar, a moça se dispunha a lavar a roupa do rapaz, né? E como era bem lavada, bem passada, algumas vezes vinha até perfumada. E eu me perguntava, rapaz, será que isso aí vai continuar se eles chegarem a casar e durante o casamento, certo? De fato, deveria era melhorar ainda mais, mas algumas vezes o que acontece? Quando o cabo procura uma camisa que ele quer, não, ainda não lavei, e assim por diante. Isso não é algo que acontece aqui entre nós crentes, graças a Deus. Eu estou me referindo a episódios aí fora, certo? Mas a diminuição do amor, o esfriamento no relacionamento, diminui a qualidade do serviço. Esta verdade foi demonstrada pelo Senhor Jesus Cristo em 3 parábolas que ele contou naquele mesmo sermão que nós começamos a estudar ontem à noite, o sermão profético. Chegando lá no final do capítulo 24 e entrando no capítulo 25, nós temos 3 parábolas de Jesus que falam sobre a necessidade de manter a qualidade do serviço sem deixar que o esfriamento espiritual tome lugar. Nós vamos ler a primeira parábola, que está no capítulo 24, versos 25 a 51. Depois leremos as outras 2 e nosso objetivo é mostrar 3 maneiras como o trabalho perde qualidade quando o amor esfria, quando há uma frieza espiritual. Então a primeira, capítulo 24 de Mateus, versos 25 a 51. Diz assim o Senhor Jesus Cristo falando: quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou os seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo?
Bem-aventurado aquele servo a quem seu senhor, quando vier, achar fazendo assim. Mateus, eu falei isso? Mateus 24, falei? 45. Falei o quê? Pronto, então me desculpem, é 45. Mateus 24, já sei o que foi que eu disse. Eu disse que nós vamos meditar nos capítulos 24 e 25, só que eu não usei a palavra capítulos. Eu falei Mateus 24, 25. Mas são os capítulos 24 e 25, começando com o capítulo 24, verso 45, e depois iremos até o capítulo 25. Me desculpem. Então vamos iniciar novamente a leitura, capítulo 24, verso 45. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou os seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem seu senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Mas se aquele servo, sendo mau, disser consigo mesmo: meu senhor demora-se, e passar a espancar os seus companheiros, e a comer e a beber com ébrios, virá o senhor daquele servo em dia em que não o espera e em hora em que não sabe, e castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Vamos orar. Nosso Deus, temos a Tua palavra diante de nós. Reconhecemos que somos incapazes de entendê-la, de amá-la, de apreciá-la devidamente, de obedecê-la, se não houver a ação do Teu Espírito Santo em nós. Então suplicamos que de maneira generosa o Senhor haja conosco. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Uma das consequências da frieza espiritual é um serviço de má qualidade. Ontem tratamos da causa, o desejo de ser autônomo, dono da própria vida, que vai se manifestar numa desatenção, então se torna presa fácil do engano, que vai se manifestar em medo diante dos tempos turbulentos, alarmantes no qual vivemos, e que vai se manifestar em desistência diante da oposição e da perseguição. Hoje vamos tratar, hoje pela manhã, das consequências da frieza espiritual. Então é um serviço de má qualidade, que se manifesta numa atitude descuidada para com o serviço. Um serviço, então, descuidado. Uma das maneiras que o Senhor Jesus Cristo, uma das pedagogias de Jesus, ou fazia parte da pedagogia, da metodologia de Jesus a ensinar, era o uso de parábolas. Ele não foi o único a fazer isso. Isto já acontecia desde o Antigo Testamento. Uma parábola era um método de ensino que usa algo conhecido, uma verdade conhecida, para, a partir dela, ensinar verdades ainda não conhecidas. Uma forma de ilustração. Pegava-se uma realidade conhecida e, a partir dela, você tentava ensinar algo, uma lição que o aluno ainda não soubesse. Elas poderiam assumir várias formas. Havia parábolas em forma de um dito apenas, como nós temos em nossa língua: água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Você usa então uma frase que expressa uma realidade visual conhecida para ensinar uma atitude um tanto mais abstrata. Elas poderiam ir de pequenas frases, como a que eu citei aqui, até
histórias mais elaboradas, como é o que nós vamos ver. Nós temos aqui uma ilustração e depois veremos duas histórias bem elaboradas, que são então parábolas. Nessa primeira ilustração, Jesus utiliza algo da cultura daquele tempo. Um homem que tinha propriedades e ele então tinha servos, tinha escravos. E como ele não podia ficar todo o tempo naquela propriedade, talvez ele tivesse outras propriedades também, em outros lugares e até em outros países, ele tinha que se ausentar para verificar o andamento dessas outras propriedades. Então ele escolhia um dos seus servos para ser o administrador, o dispensador, o mordomo, que cuidaria dos outros servos. A responsabilidade básica deste mordomo seria a de cuidar da dispensa, isso é, do depósito de alimentos. Hoje não há muitas casas com dispensas, certo? Se você talvez for em casas construídas anos atrás, você ainda há de encontrar um pequeno cômodo lá que é chamado de dispensa. Mas quando você imagina uma economia rural, uma economia com base na agricultura, você deve imaginar uma grande dispensa, porque se plantava uma única vez no ano, se colhia uma única vez no ano, e você tinha então que armazenar aquele alimento e administrar diariamente aquele alimento para que aquele alimento durasse até a próxima colheita. Então você precisava de uma dispensa grande e de alguém responsável, especialmente se você tivesse muitos servos. Você então tinha uma fazenda, uma grande propriedade, muitos servos que precisariam se alimentar todo dia, e você sabia que esse tanto de alimento que a gente colheu esse ano tem que durar até a próxima safra. Então tem que ser administrado de maneira a durar até a próxima safra. Hoje isso não é mais necessário, especialmente na zona urbana, porque nós temos dispensa de fato, mas a dispensa é o supermercado, é a venda que está logo ali, então faltou, você vai lá e compra. Em alguns casos você nem precisa ir, basta ligar e eles mandam. Então não há mais necessidade. Mas quando você imagina uma área rural e naquela época, sem redes de supermercados e coisas assim, se fazia necessário isso e alguém que cuidasse. Sendo que o encarregado, o mordomo, o dispensador, ele tinha que ter um equilíbrio de isso que a gente tem armazenado tem que dar para o ano. Mas, por outro lado, eu tenho que alimentar bem os empregados, porque se eles ficarem subnutridos, eles não vão produzir, eles vão adoecer, não vão ter vontade de trabalhar. Então tinha que ser alguém fiel, alguém honesto e alguém sábio, que soubesse equilibrar bem a necessidade dos outros servos de serem bem alimentados, sem produzir estragos. Esta era talvez a responsabilidade mais básica, mas ele tinha outra, de disciplinar, administrar os servos, cuidar para que os servos produzissem, que não causassem prejuízo ao seu senhor, que a fazenda, que o empreendimento que se tinha, continuasse a produzir, a dar lucro. E aqui deveria haver também equilíbrio. Ele tinha a autoridade dada do patrão de disciplinar os servos, mas ele não poderia disciplinar de maneira que o servo viesse, por exemplo, a ficar aleijado ou viesse a não ter condições de trabalhar. Por quê? Porque isso seria também prejuízo para o patrão. Porque um servo, então, que diante de uma disciplina tivesse que ficar se recuperando uma semana, aquilo já traria prejuízo para o dono. Então, exigia uma honestidade e também um equilíbrio, uma sensatez, uma prudência da parte do servo, dele cuidar disso. E o Senhor Jesus está dizendo, ele começa com uma pergunta,
quem é aquele servo, então, fiel, honesto e prudente, isto é, equilibrado, que pensa nas consequências. Esta palavra prudente será muitas vezes utilizada por Jesus. Ele a utilizou numa outra parábola, no primeiro sermão narrado por Mateus, que foi o Sermão da Montanha, quando ele conclui o sermão com uma ilustração do homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha, que edificou uma casa com alicerces firmes. E a ideia de prudência, então, é de alguém que empreende algo pensando nas consequências. Ele não é imediatista, ele não quer simplesmente se livrar da tarefa, ele não quer apenas adquirir, ter uma casa, não. Ele olha o terreno e ele avalia, ele vê o quanto é preciso cavar nesse terreno até atingir chão firme para ali começar o seu alicerce. Ele avalia que neste lugar chove muito, tem tempestades, então se eu não construir uma casa com fortes alicerces, eu não vou ter uma casa para sempre. Eu vou ter uma casa apenas até o próximo inverno, porque a chuva vai chegar e vai derrubar a minha casa. Então essa é a ideia de alguém prudente, alguém sensato, alguém que pensa na frente, alguém que pensa a longo prazo, alguém que pensa nas consequências. Ele não pensa apenas no momento, na situação em que eu estou. Ele pensa que tenho esta situação e se eu não fizer direito, eu posso até me dar bem agora, mas daqui a pouco eu vou me dar mal. O meu serviço não vai frutificar. Então, o servo fiel e prudente foi escolhido pelo Senhor e recebeu a responsabilidade de cuidar dos outros conservos e dar no devido tempo o alimento, na quantidade certa o alimento, para que eles então pudessem produzir. E aí Jesus diz: bem-aventurado, isto é, abençoado, feliz, é aquele servo que quando o Senhor voltar, encontrar ele agindo desta maneira. Encontrar ele agindo com fidelidade, com honestidade e com prudência. Este servo, então, será muito feliz, muito abençoado. O patrão, então, o colocou ali, se ausentou e quando voltou, viu que ele tinha produzido, feito o serviço como deveria fazer. E o resultado é que ele lhe confiará todos os seus bens. Aquele servo, então, agiu de forma tão boa, tão honesta, tão equilibrada, com tanta sensatez, que o Senhor o promove, lhe dá uma promoção, o coloca a cuidar de todos os seus bens. A gente pode ter uma ilustração disso na vida de José do Egito. Ele chega na casa lá do Potifar como escravo, mas ele vai agindo com tanta fidelidade, com tanta honestidade, com tanta sensatez, que tudo que ele faz prospera, que ele vai subindo de cargo, subindo até se tornar o administrador de tudo. Então Jesus está dizendo, na sua parábola, que o servo fiel e prudente, e que continua a agir assim, quando o Senhor voltar, ele será promovido. Aí Jesus mostra uma outra atitude, diz: mas se aquele servo agir sendo mal e disser, quer saber, o meu Senhor está demorando demais, eu estou aqui perdendo o meu tempo, cuidando destas outras pessoas, e o meu Senhor está demorando muito, então não vale a pena eu continuar agindo assim, eu vou começar a me dar uma folga. E quando eu perceber que ele está próximo de voltar, aí eu mudo. Mas eu vou me dar uma folga. E aí ele começa a espancar os seus companheiros. Ele não está mais tratando bem os seus conservos. Ele começa a agir de uma maneira, então, totalmente descuidada. Por quê? Porque o Senhor vai demorar.
Ele não administra mais a despensa. Ele começa a ser irresponsável no seu serviço. Ele começa a comer e a beber com os ébrios. Ele agora não tem mais o coração vibrando com o seu serviço. Não está mais focado no seu serviço. Ele está desleixado quanto ao seu serviço. O foco dele é outro, é se divertir, é aproveitar esse tempo distante que o Senhor está, para ter momentos de folga, para ter momentos de diversão, para ficar comendo e bebendo com os ébrios, e quando algum empregado não age corretamente, ele aproveita para espancar. O problema é que aquele administrador não sabe quando o Senhor vem. E o Senhor chega antes do que ele espera. E ele não está preparado. O Senhor chega e a propriedade está lá, sem ser cuidada. Os servos estão espancados, estão desmotivados para o serviço. E o administrador está comendo e bebendo com os ébrios. Ele será castigado e sua sorte será com os hipócritas. E a gente pode se perguntar por que a sorte dele é com os hipócritas. Porque ele foi hipócrita. Em que sentido? Quando o Senhor estava presente, ele se demonstrou fiel e prudente. Quando o Senhor se ausentou e ele achou que o Senhor ainda ia demorar muito, ele já deixou de ser fiel e prudente. Isso é hipocrisia. Escrevendo aos Colossenses, o apóstolo Paulo fala aos servos, dizendo: olha, vocês devem servir bem, não apenas diante dos olhos, não apenas para ser visto, não apenas, e a ideia ali é, vocês devem servir bem não apenas nas praças. E a palavra para praça é de onde veio a nossa palavra plateia. Vocês devem servir bem não apenas quando tem plateia. Vocês devem servir bem quando não tem ninguém olhando. Quando ninguém vê nem reconhece o serviço de vocês. Ainda assim, vocês devem servir bem. Fazer o oposto é ser hipócrita. Agir apenas para a plateia. Servir para ser visto. Então, enquanto o Senhor está perto, é o melhor funcionário que existe. Quando o Senhor vira as costas, ou hoje o Senhor não vem, aí aqui eu faço de qualquer jeito. Uma das qualidades, ou melhor, uma das consequências do esfriamento espiritual, da frieza espiritual, é este serviço descuidado que assume uma função hipócrita. Quando você começa a servir, porque o pastor está pegando no pé, porque se eu continuar frequentando a igreja e não fizer nada, as pessoas vão falar, vão dizer, vão comentar isso ou aquilo, é sinal de frieza espiritual. Você não está servindo de coração. Qual é a sua motivação ao servir a Deus? Por que você serve? É para ser visto? É porque tem plateia? É porque quer o reconhecimento? Ou é porque você ama a Deus? No livro Disciplinas Espirituais, tem uma ilustração no capítulo que trata sobre serviço, que eu acho fantástica. O autor diz: se Deus lá no céu chamasse 2 anjos e dissesse: olha, eu tenho uma missão para vocês desempenharem ali na terra. E para um anjo dissesse: minha missão para você é que você desça à terra e
cante o hino mais bonito lá no Carnegie Hall, no teatro, no auditório considerado um dos mais nobres da terra. E para o outro anjo dissesse: olha, a minha missão para você é que você desça à terra e limpe o banheiro mais imundo que existir lá. Qual dos dois anjos estaria mais feliz? E a resposta é: os dois estariam igualmente felizes, porque a sua felicidade não depende da qualidade ou do tipo, melhor dizendo, do serviço, nem da plateia que teriam, e sim de a quem eles estavam servindo. Tanto que fosse cantar, como que fosse limpar o banheiro, o serviço era para a mesma pessoa, para Deus. E esta é a motivação de quem serve. O fato de ser para Deus. Se as pessoas vão aplaudir, reconhecer, se nem vão ligar, se importar, é como se você não tivesse feito nada. Se o serviço é do tipo considerado nobre pelos seres humanos ou humilhante, se você está servindo a Deus, isso não vem ao caso. Seja um serviço que será visto por muita gente, ou um serviço que não foi visto por ninguém, seja um serviço considerado nobre, ou um serviço humilhante, o coração vai vibrar da mesma maneira e as mãos vão agir com o mesmo vigor, porque é serviço para Deus. Se não for assim, você está sendo hipócrita. Se você capricha quando vai participar no culto de domingo à noite, porque tem mais gente, mas no culto de quarta-feira tem tão pouca gente, a gente faz de qualquer jeito, você não entendeu a quem você está servindo. Você não entendeu a dinâmica do serviço a Deus. E à luz do que Jesus está dizendo aqui, você está agindo com hipocrisia. Se você vai pregar para uma sala de adultos, e aí você se esforça, capricha, estuda, aí depois você é escalado para dar uma lição para as crianças. Ah, aqui é só criança. A gente faz aí. Conta qualquer coisinha aí, essas crianças, a gente passa por elas tranquilo. Novamente, você não entendeu que você não está servindo adultos e ou crianças. Você está servindo a Deus. O mesmo Deus dos adultos é o Deus das crianças. O mesmo Deus que está avaliando e observando o serviço que você está prestando aos adultos, está avaliando e observando o serviço que você está prestando às crianças. Você está agindo com hipocrisia, com descuido. E isso é sinal de frieza espiritual. Se você só vibra com aquele serviço que é visto, que é notado, e com aquele serviço que ninguém vê, que ninguém vai nem saber que fui eu que fiz, você não vibra, você está sendo descuidado com o seu serviço. Você está agindo como hipócrita. E isso é sinal de frieza espiritual. Se você só serve quando é cobrado, quando tem alguém no teu pé, quando alguém insiste, só falta suplicar, ou você faz isso ou a igreja morre, ou vai acontecer isso. Se você só serve instigado, em outras palavras, se você só vai a Nínive porque tem medo de ser jogado ao mar,
você está no estado de frieza espiritual. A frieza espiritual vai além do que a gente pode perceber. Eu posso estar pregando e fazendo boas pregações. Porque eu sou pastor, meu Deus, se eu não fizer, vão me mandar embora, não vão me querer mais. Isso é frieza espiritual. Não, vamos sair para o evangelismo, eu tenho que ir, porque sabe, vai todo mundo, só eu não for à noite, vão logo perguntar. E eu não gosto de ficar dando satisfação a ninguém, eu vou logo fazer esse evangelismo pessoal aí. Isso é frieza espiritual. É interessante que não parece, né? Você está lá, você está participando. Mas a motivação é o medo da cobrança. E não um coração que vibra com amor a Deus. Então, um serviço descuidado, feito na base do empurrão ou com hipocrisia, é sinal de frieza espiritual. Vamos a outra parábola agora, capítulo 25, versos 1 a 13. Mateus 25, versos 1 a 13. Jesus continua falando. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando suas lâmpadas saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas suas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saí ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras, e diante aos que o vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde, chegaram as virgens nécias clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Um serviço de má qualidade é um serviço sem preparo, um serviço despreparado. A ilustração que o Senhor usa agora, a parábola, que ele compara ao reino dos céus. O reino dos céus é parecido, é semelhante, trata de uma festividade, de uma celebração de casamento. E fala das damas de companhia, das virgens, então, que seriam damas de companhia. O casamento, naqueles tempos bíblicos, a cerimônia em si era algo muito complexo e um tanto diferente, né? Hoje, numa cerimônia de casamento, quem é a principal estrela? A noiva, né? O coitado do noivo fica lá esperando, né? Hoje os noivos estão mais espertos, eles só entram depois que a noiva chegou. Mas eu já participei de casamento em que o coitado do noivo ficou 2 horas lá na frente, pisando num pé, pisando no outro, certo? Esperando a estrela, a noiva, chegar. Nos tempos bíblicos, a estrela era o noivo. Isso desde o Salmo 19 a gente vê que o sol é comparado, né? O qual é como noivo que sai dos seus aposentos e se regozija como herói a percorrer o seu caminho. Porque era assim. O dia do casamento no dia do casamento eram feitas as últimas negociações. Também não era fácil assim, só chegar e pedir a mão da noiva e levar a noiva inteira. Não era assim. Isso começava com anos de antecedência, muitas vezes, e a negociação e tal, e tinha o dote para pagar. Não era só chegar, pegar a moça e ir embora, certo?
Você tinha o dote para pagar e tudo mais, e ficava assim em negociação. E também a noiva recebia da parte do pai algo que seria para ela também poder em qualquer necessidade se virar. Então tudo isso era negociado. Então está a negociação transcorrendo. As damas de companhia estavam na casa da noiva, passavam um dia com ela, toda a negociação ia transcorrendo, e ninguém sabia que horas o noivo ia chegar. Num determinado momento, deixava a noiva lá para se preparar, e as damas de companhia saíam e ficavam na entrada da casa, esperando o noivo. E ele poderia chegar à noite. Por isso elas levavam lâmpadas, que tanto poderiam ser tochas, certo? Um pedaço de madeira enrolado com um pano em cima, e no qual na hora se colocaria azeite e colocaria fogo, e seria uma tocha, porque se o noivo chegasse à noite, o acompanhamento então seria iluminado. Ou lamparinas menores, mas também movidas com azeite, o azeite de oliva, que era colocado e acendido. Então elas ficavam ali, por quê? Porque quando tudo estivesse pronto, e ninguém sabia que hora terminaria todas essas negociações, o noivo sairia da casa de seu pai, caminharia até a casa da noiva, pegaria a noiva, e então a procissão sairia com aquelas virgens e os amigos do noivo, todos com suas lâmpadas ali, iluminando o trajeto do casal, até chegar à casa dos pais agora, onde então teria uma grande festa. Então era assim que transcorria, e Jesus está usando essa ilustração. Como não se sabia quanto tempo iria o noivo demorar, quem fosse prudente, antes disso, deixa eu dizer que ser convidado para ser dama de companhia era uma grande honra, certo? A virgem que fosse convidada para ser dama de companhia num casamento deveria considerar isso como uma grande honra. Então, se fosse alguém prudente, rapaz, eu não sei como é que vai ser, esse negócio demora, vai que o noivo vai chegar muito tarde, eu, além do azeite aqui no pano, eu vou levar uma vasilha com mais azeite, porque se esse azeite aqui acabar, eu coloco mais e eu não vou perder nada da caminhada, da celebração. Mas tinham as nécias, e a nécia aqui é a falta de senso. Novamente, o oposto de prudente, que não pensou a longo prazo, não pensou nas consequências, pensou apenas no momento, no imediato. Não, já tenho aqui uma tocha com azeite e é suficiente. E não pensou que o noivo poderia demorar, poderia chegar talvez um pouco tarde, não pensou nisso. E estão lá, aí o noivo demora, talvez as negociações demoraram mais do que eles planejavam, e ele só vai chegar depois da meia-noite. Então elas adormecem, estão dormindo, mas aí alguém grita: olha, o noivo chegou, está se aproximando. E então todas pegam suas tochas e acendem, estão ali esperando, mas aí as 5 nécias percebem que o azeite lá das tochas está acabando, e elas não têm vasilha. Aí elas pedem: ei, me arruma um pouquinho. As outras dizem: não posso, porque se eu arrumar para você, vai faltar para mim. Então vocês devem ir comprar. Então elas saem para comprar, e nessa saída para comprar azeite, porque a sua tocha está se apagando, o noivo chega, pega a noiva, vai para casa, entra e fecha a porta, e a festa começa. Quando elas voltam, cadê? Todo mundo já foi. Elas correm, batem na porta, mas o noivo diz: vocês fizeram, seria mais ou menos isso, uma desfeita comigo. Vocês foram convidadas, tiveram a honra de ser damas de companhia da minha noiva e não se prepararam. Falharam. Eu não quero nada com vocês. Vocês não são dignas de entrarem na minha festa. A ideia aqui é de um serviço sem preparo. A pessoa não se preparou. Achou que qualquer preparo servia. Eu podendo me sair bem aqui, já está bom demais. Um serviço imprudente.
Isso novamente demonstra frieza espiritual. Eu me lembro de ter escutado de um pai, né? Ele disse que na época eles ainda não eram crentes, só a filha mais velha tinha se convertido e estava muito fervorosa. E o pastor tinha ficado de fazer uma visita. Pergunte lá para os seus pais se eu posso visitar vocês. Aí eu perguntou, pode. Aquele pai depois veio a se converter e num testemunho dele ele disse: irmãos, foi a semana que nossa casa ficou mais limpa. Porque o pastor não tinha dito qual dia da semana ele iria. E aquela moça queria impressionar o pastor. E todo dia a casa ficava limpíssima. Porque pode ser hoje o dia da visita do pastor. Aquela moça estava se preparando. Por quê? Estava fervorosa. Ela estava amando a igreja, amando o pastor, queria que o pastor evangelizasse sua família, queria dar um bom testemunho. Então ela fez um preparo adequado. Quando a gente ama, a gente não faz de qualquer jeito o serviço. A gente se prepara para o serviço. Seja para quem for, mas se a gente ama a quem nós estamos servindo, nós nos preparamos, nós nos dedicamos. Nós não fazemos de qualquer jeito. Nós não fazemos sem preparo. Pense em tudo que é importante para você, tudo que realmente conta para você, tudo que você tem um apreço, que você dá um valor. Você trata de qualquer jeito? E a resposta é não. Você tem algo que você valoriza, que você concede aquilo um grande valor. Você cuida. Você se esforça por deixar sempre prontinho, sempre bem cuidado. Agora, quando não tem valor, certo? Quando você não se importa, de qualquer jeito. Um dos sinais de frieza espiritual é fazer um serviço de forma despreparada, de forma negligente, de forma preguiçosa. É sinal que você não ama. Na minha vida mesmo eu tenho observado que diante de certas tarefas, e foi algo que eu fiquei pensando, tem certas tarefas que eu sou capaz de passar a noite fazendo e não sinto sono. E no outro dia, como se tudo tivesse normal. E já outras tarefas, quando eu começo a fazer, que passa a hora de dormir, os olhos começam a querer fechar, começa a dar um desânimo, uma vontade de, rapaz, amanhã eu continuo isso. E eu fiquei pensando, mas onde está a diferença aqui? Por que com certas coisas, é como se a noite fosse dia, faço e pronto. E com outras coisas, não. A diferença está no coração. Aquilo que me faz vibrar, eu faço e nem sinto sono. E aquilo que não me faz vibrar, o sono bate logo. Ok? Quando é algo que faz vibrar, vamos lá. Se você gosta de filme e o filme é bom, você vai até meia-noite, 2 da manhã e não sente sono. Ok? Se você é um torcedor de futebol, daquele tipo fanático, e o seu time vai jogar meia-noite, você dorme? Não. Agora, ler a Bíblia, não, aí também já é pedir demais, rapaz. Fazer uma vigília para ler a Bíblia, que coisa, não, isso aí não tem, isso não é coisa para cristão. E para orar, então? Para quando eu boto o joelho no chão, que inclina a cabeça, os olhos já fecham, mas não é para orar, não, é para dormir. O que é que faz a diferença? Me diga aí, o que faz a diferença? Por que numa atividade você é capaz de rodar à noite e noutra não?
É porque o físico num dia tinha mais energia do que no outro? É que sua alimentação num dia teve mais proteína, ou seja lá o que for, do que no outro? Não. É coração. O que eu vibro me dá energia. Se eu não vibro, eu não tenho energia. Uma das consequências da frieza espiritual é um serviço mal feito, que se demonstra num serviço descuidado ou num serviço despreparado. Mas em terceiro e a última parábola aqui, capítulo 25, a partir do 14, é serviço nenhum. Não servia de jeito nenhum. Vamos ler a parábola. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou seus servos e lhes confiou seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1. E deu a cada um segundo a sua própria capacidade. E então partiu. O que recebera 5 talentos, saiu a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2, ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro de seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou conta com eles. Então, aproximando-se o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos. Eis aqui outros 5 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse o Senhor: Senhor, 2 talentos me confiaste. Aqui tem outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim, o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste, e que ajuntas onde não espalhaste, receoso, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: Servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregasses o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dá-lhe ao que tem 10. Porque a todo o que se tem se lhe dará, e terá em abundância. Mas o que não tem, até o que tem lhe será tirado. Ao servo inútil, lançai-o para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Jesus volta a uma outra parábola que trata do contexto senhor e servo. Só que aqui, um senhor que vai viajar e ele tem um certo dinheiro. A palavra talento nas escrituras, nessa parábola, não tem a ideia que tem na nossa língua comumente, que talento é uma capacidade, um dom. Fulano tem o talento de cantar, Beltrano tem o talento de pregar. Não é nessa ideia. Talento era uma unidade monetária, equivalente a mais ou menos 91 quilos de ouro. Então, talento era dinheiro muito, 91 quilos de ouro. Seria o equivalente a 6.000 denários. O denário era a moeda de um dia de trabalho. O trabalhador, então, que trabalhasse um dia, no final do dia ele ganhava um denário. Então, um denário era uma diária.
Um talento era o equivalente a 6.000 diárias. 20 anos de trabalho, mais ou menos, se você descontar aí feriados e o dia de descanso, seria mais ou menos 20 anos de trabalho. Então, quem ganhasse um talento, ganhava em dinheiro o equivalente a 20 anos de trabalho. Então, o Senhor entregou para um 5 talentos, para outro 2, para outro 1, de maneira justa. Por que foi de maneira justa? Isso aí foi injusto. Um ganhou mais, outro ganhou menos. Mas foi justo. Por quê? Segundo a capacidade de cada um. Isso é justiça. O Senhor conhecia os seus servos. Esse aqui tem capacidade para administrar 5, então vou dar 5 para ele. Esse tem capacidade para administrar 2, vou dar 2. Aquele ali só tem capacidade para administrar 1, vou dar 1. Injustiça, quando você dá para quem tem capacidade de administrar 1, você dá uma responsabilidade de 5. Aí você está sendo injusto, porque a pessoa não tem condições. E eu me lembro, esse conceito de justiça, muito enfatizado por um dos professores que eu tive no seminário, que o pastor Gilson, a Teodolina também tiveram, o pastor Tomé Wilson. E se o pastor Tomé Wilson percebesse, esse aluno aqui, ele tem capacidade para tirar 7. Pronto. E ele tirou 7, ele recebia menção honrosa, era parabenizado. Mas se ele percebesse aquele outro ali tem capacidade para tirar 10, mas tirou 9, esse recebia uma bronca. Você tem capacidade para 10, 9 não serve para você. Esse é o conceito correto de justiça. Tem inclusive aí para os pais, para os professores. Esse é o conceito correto de justiça. Você cobrar não de maneira igual, mas de acordo com a capacidade de cada pessoa. Esse daqui recebeu mais talento, recebeu mais capacidade. Então, tenho que cobrar mais dele. Esse outro não tem tanta capacidade assim, né? Só trazendo uma outra ilustração. Uns tempos atrás, a nossa igreja tinha um jovem que só ele era crente em casa. E se ele quisesse ir para a escola dominical, ele no dia ou na semana anterior, ele tinha que lavar a roupa dele. E no domingo ele tinha que levantar mais cedo e passar aquela roupa para poder ir para a igreja. Porque ninguém na família dele ia preparar roupa para ele ir para a igreja. E um dia eu falei para uns diáconos, eu falei, deixa eu dizer para vocês que eu vou cobrar muito mais dos filhos de vocês do que desse jovem. Porque os filhos de vocês já amanhã já são até acordados, não é verdade? Ei, menino, levanta que hoje é dia de ir para a igreja, já está sua roupa pronta. Esse aqui não, esse aqui tem que fazer tudo. Ele recebeu menos. Esse é o conceito que a gente deve ter de justiça e esse é o conceito daquele senhor. Deu de acordo com a capacidade. E foi isso que Deus fez. Deus não vai cobrar além do que Ele deu. Ok? Deus não vai cobrar além do que Ele deu para você. Pode ter certeza disso. Deus não vai cobrar de você algo que Ele não lhe capacitou para fazer. Deixa eu enfatizar bem isso, não estava programado aqui não, mas eu acho necessário por alguns motivos, por algumas injustiças que nossas igrejas, de modo ingênuo, cometem. Deixa eu me trazer a seguinte ilustração. Suponha 2 jovens criadas na mesma igreja, certo? E sempre foram muito dedicadas ali ao serviço, criadas desde criança, sempre muito dedicadas. Quando chegou na juventude, na hora de decidir o que fazer da vida, uma delas decidiu ser missionária entre os índios. E a outra decidiu ficar ali na igreja, casar e ter filhos. Qual das duas será considerada a heroína da igreja? A missionária entre os índios. Como se ser esposa e mãe e criar os filhos nos caminhos de Deus fosse uma tarefa mais fácil. Estão entendendo?
E muitas vezes aquela que ficou e está criando os filhos, muitas vezes até sem a ajuda do marido, se esforçando e criando, ela mesma se considera uma crente de segunda categoria. Ela mesma se considera. Além dos outros, evidentemente. Mas ela mesma. Eu não tive o privilégio que a irmã teve de servir ao Senhor. Eu casei e estou aqui servindo meu marido e meus filhos. E muitas vezes se sente diminuída. E a nossa ideia, irmãos, é que naquele dia das recompensas, quem é que vai receber mais recompensas? A moça que foi lá ser missionária entre os índios. Cuidado. Deus vai recompensar de acordo com o que Ele lhe deu oportunidade para fazer. E aí entra o que o apóstolo Paulo falou, escrevendo aos Coríntios. Quando os coríntios estão lá comparando Apolo e ele, fazendo essa comparação, Paulo diz: nada julgueis antes do tempo. Deus é quem vai fazer esse julgamento, porque Ele conhece os corações. Então nós precisamos aprender que aquela moça que ficou diante de Deus tem uma missão tão nobre de casar, criar filhos nos caminhos do Senhor, tão nobre quanto a outra que foi ser missionária entre os índios. As duas estão servindo a Deus. As duas estão empregando bem os seus talentos. E as duas serão igualmente recompensadas. Você que não é pastor, o homem aí que não é pastor, mas passa o dia todo trabalhando, chega em casa, ainda tem tempo de conversar com os filhos, de perguntar sobre a vida espiritual deles, de alertá-los, trabalha até sábado, mas no domingo ainda se levanta cedo, carrega a família para a igreja, se esforça por acompanhá-los. Aí você olha para um pastor e para um missionário e diz: eu não consigo servir a Deus como pastor, porque eu não fui chamado para isso. O meu serviço não é tão bom quanto o dele. Não. O seu serviço é tão importante quanto o do pastor. Tão importante quanto o do pastor. Continue servindo a Deus, sendo um bom empregado lá na firma onde você é, dando o melhor de você lá, ganhando sustento e dando o melhor de você como marido e como pai. Se seu trabalho é tão cheio, mas tão cheio, que você não consegue fazer nada na igreja, é raro, mas pode acontecer, mas você está criando seus filhos nos caminhos de Deus, você já tem um grande ministério. Você já tem um grande ministério. Você está fazendo algo que ninguém, mas ninguém no mundo pode fazer por você, que é criar os seus filhos nos caminhos do Senhor. Pastor nenhum pode fazer isso por você. Pastor nenhum, por melhor que seja, pode criar seus filhos nos caminhos de Deus no seu lugar. Você já tem um grande ministério. Sirva a Deus dando o seu melhor. Esse foi o talento que Deus lhe deu. Pronto. Se além disso, você ainda consegue ser um bom empregado, cuidar da família e tem dons e oportunidades e tempo para servir na igreja e não está servindo, aí você está sendo negligente. Se você, minha irmã, tem as condições de criar bem a sua família, cuidar do seu marido, e ainda lhe sobra
tempo, recursos e oportunidades para servir na igreja e você não está servindo, pronto, aí você está sendo negligente. Aí você não está fazendo bom uso dos talentos. Mas se sua vida, e eu digo isso porque eu conheço irmãs cujos maridos não são crentes, ela já vem para a escola dominical e se pega um pastor Almir pregando, o risco é chegar em casa e levar uma bronca do marido, porque o horário extrapolou. E algumas vezes, nós como pastores, colocamos um fardo muito grande nestas irmãs. Elas já têm um nível de sacrifício, não sei se estão pegando o que eu estou dizendo, elas têm um nível de sacrifício lá em cima. Vir para a igreja e assistir o culto é o máximo que elas conseguem fazer. Pronto. Vamos louvar a Deus por estas irmãs. Vamos dar todo o apoio que elas precisam para influenciar os filhos no caminho de Deus. Elas já estão tendo um grande ministério. Não podem participar numa sociedade feminina, não podem vir ajudar a limpar a igreja, a se preparar, não podem. O fato delas virem no domingo de manhã e domingo à noite, o marido já vai morar agora na igreja, é? Ok? Vocês estão entendendo? Se esse é o seu caso, minha irmã, sossegue o seu coração. Sossegue o seu coração. Não fique invejando ninguém, não. Ah, eu queria ser como a irmã tal, que o marido deixa ela ir lá e fala, sossegue o seu coração. Deus vai cobrar de acordo com a capacidade. Mesmo você que tem um marido crente, mas é um menino que eu tenho em casa, uns 2 ou 3, que vale por 10. Quando chega a noite que para, eu só penso em dormir. Porque é um sufoco cuidar desses meninos. E não me sobra nem energia para estar lá na igreja ajudando em nada. Nem tem como. Sossegue o seu coração. Deus cobra de acordo com a capacidade. Agora você, meu irmão e minha irmã, que tem tempo para servir na igreja e não serve, lembre-se, Deus cobra de acordo com a capacidade. Foi um parênteses maior do que eu queria, mas vamos fechar o parênteses e voltar à parábola, tá certo? Aí ele foi, aí aquele que ganhou 5 talentos, saiu logo a negociar, ganhou mais 5. Quando o Senhor chegou, está aqui meu Senhor, o Senhor me deu 5, está aqui os 5, o Senhor me deu, aqui tem mais 5 que eu ganhei. Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. A recompensa quais foram? Elogio. E elogio da parte de quem? Do Senhor. Irmãos, o momento mais glorioso que a gente pode imaginar para a vida da gente vai ser esse aí. Quando o Senhor chegar para você e disser, muito bem, servo bom e fiel. Eu não consigo imaginar um momento de maior glória. Você consegue? Quando você pensa isso, todas as críticas que você recebeu aqui são relativizadas, não valem nada. Concorda? Não valem nada. E todos os elogios que você recebeu aqui também, nada. Aquele elogio é o que vai contar. Muito bem, servo bom e fiel. A gente deve servir pensando naquele elogio lá. Muito bem, servo bom e fiel. Segunda parte da recompensa, mais trabalho. Você já imaginou uma recompensa como mais trabalho? Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Porque servir é um privilégio, irmãos. Servir a Deus não é um fardo, é um privilégio. Quem tem um conceito correto da vida não vai querer uma vida inútil, uma vida que não faz nada. Para que serve? Quem tem um conceito correto da vida quer que sua vida sirva para alguma coisa.
Isso vale tanto aqui como na eternidade. É estranho essa ideia de que na eternidade a gente só vai ficar cantando. A gente vai executar serviços, a gente não tem ideia do tipo de serviço. Agora será um serviço perfeito e extremamente agradável. Antes da queda, Adão servia? Servia. Tinha que cuidar do jardim. Agora era um serviço sem cansaço, um serviço sem problemas, um serviço num ambiente não pecaminoso. Segunda parte da recompensa é mais serviço. Terceira, entra no gozo do teu Senhor. Participa da alegria do teu Senhor. O teu Senhor está feliz. Participa da alegria dele. Se você prestar atenção, o que faz a vida valer a pena é a alegria de quem a gente ama. A formatura de um filho causa mais alegria no filho ou nos pais? Já parou para prestar atenção nisso? A formatura de um filho dá mais alegria para quem? Para o filho ou para os pais? Por que não é o pai que está se formando? Nem a mãe. Basicamente os coitados só tiveram trabalho. Não foi? Pagar os estudos, insistir, tal. Por que eles estão alegres? Porque amam o filho. A alegria do filho é maior alegria para eles. Dois cônjuges que se amam e um consegue sucesso numa área, o outro fica triste, o outro faz ficar mais alegre ainda. Por amar a Deus, a gente vai participar da alegria de Deus. Veio que tinha ganho 2 talentos e diz a mesma coisa: Senhor, o Senhor me deu 2, aqui tem outros 2 que eu ganhei. Preste atenção nas palavras, o que tem de diferente nas palavras ditas ao que ganhou 5 e nas palavras ditas ao que ganhou 2. O que tem de diferente? Nada. Por quê? Deus vai cobrar de acordo com aquilo que Ele deu. Entendeu, minha irmã? Você que decidiu ficar aqui por direção de Deus e criar seus filhos e não ser missionário entre os índios, por que você vai receber o mesmo elogio se você fizer bem o seu trabalho como mãe, como esposa, do que aquela que foi lá entre os índios e fez bem o trabalho dela também? Você entendeu porque você vai receber a mesma coisa, o mesmo elogio? Porque Deus cobra de acordo com aquilo que Ele já deu. Você, meu irmão, que não é pastor, mas está aí criando sua família, ajudando na igreja como pode, se esforçando de acordo com o que Deus lhe capacitou. Se você fizer bem o que Deus lhe deu, você será tão elogiado quanto um pastor que fez bem o trabalho dele. É isso, não vamos imaginar que lá no céu, pastores ou clérigos terão uma categoria diferente de honra, não. São servos todos, com funções diferentes. Mas aí chegou o que ganhou 1. E qual foi a conversa dele? Senhor, eu sei que o Senhor é severo. O Senhor exige o que o Senhor não deu. É isso que ele está dizendo, que o Senhor vai colher onde o Senhor não plantou. O Senhor é duro. Eu tive medo. Já percebeu que uma das desculpas mais comuns para não servir é medo? Vou fazer não. Eu tenho medo. E se eu não fizer bem feito? E se eu atrapalhar ao invés de ajudar? E se as pessoas rirem de mim? Medo. Eu tive medo. Então eu enterrei. Está aqui, teu talento. Aí o Senhor responde: você é um preguiçoso. Seu problema não foi medo, coisa nenhuma. Seu problema foi preguiça. Esse foi o seu problema. Servo mau e preguiçoso. Você nem foi coerente com a sua crença que você está dizendo que tem.
Você está dizendo que eu sou um homem duro, severo, que eu vou colher onde eu não plantei, e você enterra o meu talento? Se eu sou duro e severo, como você está dizendo que eu sou, você pelo menos deveria ter investido o meu dinheiro, colocado lá para os banqueiros, para eu pelo menos receber alguns juros. Então você não agiu nem de acordo com a sua crença. Os irmãos sabem que Deus é muito duro. E eu não estou à altura de fazer esse trabalho para Deus, porque Deus é muito duro, Deus é perfeito. Então eu prefiro não fazer nada do que fazer mal feito. Essa é uma desculpa muitas vezes utilizada, não é? Eu prefiro aqui estar no meu canto, pelo menos não estou atrapalhando ninguém, porque Deus é muito exigente, Deus é muito duro. E sabe o que Deus vai dizer para essas pessoas? Você é um baita de um preguiçoso. É isso que você é. Você não me serviu, não foi porque teve medo, coisa nenhuma. Ou porque me considerou duro, coisa nenhuma. Você não me serviu porque você é preguiçoso. Você é um servo inútil. Você não vai entrar na alegria do meu Senhor e vai perder o que tem. Quando a gente não usa o que Deus deu, a gente perde. Isso vale para tudo na vida. Você já quebrou um braço e teve ele enfaixado por 30 dias? Não sei quanto já aconteceu. O que acontece quando você depois desenfaixa? Você pode imediatamente movimentar o braço para todo canto? Pode? O que acontece? Perdeu um pouco da mobilidade. Ficou sem usar. Não é assim? Você é um pianista excelente. Toca, toca, toca. Aí você resolveu passar 2 anos sem tocar. O que acontece quando você vai voltar a tocar? Você vai ter alguma dificuldade. Aquela mesma agilidade de antes você perdeu. Tudo que a gente não usa, a gente perde. Tudo que a gente não usa, a gente perde. E está nessa parábola. Não usou o talento? Perdeu. Dá aí porque tem 10. Meu dinheiro está melhor investido. Ganhou 5, multiplicou, dobrou. Então dá para ele, pelo menos ele dobra. Ficar na mão desse aqui e fica enterrado. Serviço nenhum. Preguiça é sinal de frieza espiritual. Se você não está empolgado em servir a Deus, está dizendo aí eu estou com medo, Ele é um Deus severo e tudo mais, frieza espiritual, isso é preguiça. Comece com aquilo que você pode fazer. Com o pouco que você pode fazer em casa, na igreja, comece servindo. Não queira começar como aqueles que já estão há 10, 15 anos servindo, mas comece. Ore, clame a Deus. Uma das consequências da frieza espiritual é um serviço mal feito. Ou feito de modo descuidado, ou feito de modo despreparado, ou não feito por preguiça. Que o nosso coração vibre e que as nossas mãos hajam, mostrando que o nosso coração continua aquecido, servindo ao nosso Senhor. Amém.